Olá, sejam bem-vindos a todos os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento. Esse é um programa de estreia, nós estamos tendo o prazer de estrear esse programa que se chama Repertório. E é um projeto muito antigo que a gente está viabilizando, temos a satisfação de concretizar esse projeto, que é de ter um espaço exclusivamente voltado para a cultura e para a arte produzida aqui em Foz do Iguaçu e na região trinacional. Então a escolha do programa Repertório, desse nome Repertório, é justamente porque ele vai contemplar todos os segmentos da arte e da cultura aqui da nossa cidade, e a cada semana a gente vai trazer uma pessoa que produz ou que promove cultura nas diversas áreas aí desse setor. E é importante que vocês saibam que esse programa só está acontecendo porque nós tivemos apoios fundamentais. Um deles é o da TV Comunitária, que está cedendo esse espaço. O outro apoio fundamental é o da Aliança Francesa, com a qual nós fizemos essa parceria. Então nós estamos aqui filmando dentro da Aliança Francesa, que foi inaugurada recentemente. E um outro apoio também fundamental é da Clínica Ultraimagem, que é o do nosso colega, o Dr. Marelakis, que também está apostando nessa iniciativa. Nós vamos disponibilizar no vídeo, que vocês vão ver daqui a pouco, um e-mail para contato, que é jeanehanauer@hotmail.com. E nós temos também um blog, que é jeanehanauerblogspot.com. Através desses contatos vocês podem encaminhar sugestões de pauta, apoios culturais, não é? Que serão muito bem-vindos, e contribuições para o programa, enfim. O nosso entrevistado de hoje, abrindo esse programa com chave de ouro, é o escritor Newton Bobato. Oi. Oi, Jane, tudo bem? Tudo bem. Bom estar aqui. Quanto tempo, né? Bom ser cobaia de um programa, né? Na estreia, é bom. Que bom. Que bom. Que bom. Por isso eu tinha certeza que você ia aceitar o convite, por isso mesmo que eu lhe convidei. Vocês viram só? Para fazer essa estreia. A gente faz um convite desse tipo, a pessoa não tem escapatória. Não é assim, eu vou pensar, tem que aceitar e pronto. Então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco de como que está se configurando, aliás, reconfigurando esse cenário aí da cultura iguaçuense nesse momento, porque a gente tem uma série de coisas acontecendo, né? Via Fundação Cultural também, e isso está reconfigurando todo o nosso... Nós tivemos, nesse dia 18 e 19 de novembro, um momento para registrar na história do movimento cultural de Foz do Iguaçu, né? A realização de um sonho. Nós militamos na cultura aqui, eu milito na cultura de Foz do Iguaçu desde quando eu me conheço por gente. Ou seja, sim, alguns anos isso, vamos guardar a quantidade de anos. E durante muitos anos, desde a emenda, desde a Lei Orgânica Municipal, nós lutamos para ter o Conselho Municipal de Cultura, para ter uma estrutura institucional da cultura em Foz do Iguaçu. De fato. E logo assim que eu assumi o mandato como vereador em 2009, nós conseguimos debater com a prefeitura e construir a lei do Sistema Municipal de Cultura, que previa essa questão da conferência, do conselho, do fundo, da estruturação de um projeto, de um plano de cultura para a cidade. Que sem esses mecanismos todos aí, a gente não consegue viabilizar várias das coisas, né? Você não consegue organizar a política, né? A política de cultura, ela fica destinada ao que uma determinada pessoa quer, ao que um presidente quer, da Fundação Cultural quer, ou o que um prefeito quer. A partir do momento que você constrói esses instrumentos, você passa a ter um projeto debatido com a sociedade, né? E nesse final de semana, então, nos dias 18 e 19 de novembro, nós realizamos a primeira Conferência Municipal de Cultura de Foz do Iguaçu. Que a propósito é uma data histórica, né? Divisória de águas, isso. Porque a gente está há pelo menos acho que uns 15 anos, né?
nessa tentativa de que, até chegar a esse momento dessa conferência acontecer, muita água rolou. E fundamentalmente elegeu o Conselho Municipal. Né? Nós constituímos as entidades que vão compor o Conselho, agora falta a indicação dos nomes, e a partir do ano que vem então teremos o Fundo Municipal de Cultura e teremos esse Conselho que vai debater a construção de um Plano Municipal de Cultura para Foz do Iguaçu, que independe do governo que vier e que estiver, esse plano terá que ser seguido na sequência. Então, é um ato de coragem da Fundação Cultural. Eu sempre digo que quando o governo assume esse debate com a sociedade, justamente, ele quer minimamente demonstrar que quer fazer. Então, eu acho que nós demos um passo gigantesco, um passo enorme, que agora precisa de manter mobilização, que as entidades culturais da cidade, que os organizadores da cultura da cidade, os artistas, os promotores de cultura, as pessoas que se preocupam com cultura em Foz do Iguaçu mantenham essa mobilização para que o Conselho seja efetivado, seja concretizado de fato. Justamente. Eu acho que o que é interessante, o que é fundamental é que o que vai garantir que as coisas aconteçam de fato é que, não diria todas as entidades, mas grande parte, da maioria das entidades ligadas à cultura e arte estão contempladas nesse conselho. Né? Essa foi talvez a grande vitória dessa conferência. Tanto que nós não chegamos propriamente a eleger um conselho. Nós fizemos um conselho onde coube todos os pensamentos da cultura em Foz do Iguaçu estão previstos dentro desse conselho. Então, é um conselho democrático e que vai nortear o futuro da cultura em Foz do Iguaçu. Acho que e essa conferência e a eleição dessas entidades no conselho, todas essas coisas são deliberativas, né? Tem um caráter deliberativo, ou seja, agora o que foi acatado, digamos, ou decidido, né? Digamos assim, isso resta agora executar de fato. Resta executar, transformar em lei ainda. Nós temos um outro passo a dar ainda, que é o outro passo tão importante, que é deliberar tudo que a conferência decidiu de uma maneira organizada, com metas, com essa situação toda dentro do Conselho, e o Conselho apresentar isso para o Poder Executivo encaminhar para a Câmara de Vereadores como lei. Mas o fato é, pelo município ter aderido ao Sistema Nacional de Cultura, o município é obrigado, até porque senão não vai receber recursos, uma série de coisas, o município é obrigado a fazer com que as deliberações da conferência, todo o processo do conselho, comece a fazer parte do cotidiano da política da cultura em Foz do Iguaçu. E melhorar a questão do orçamento, tem uma série de situações ainda para serem vistas, mas eu digo sempre que nós demos um passo enorme. Nós demos um passo enorme e a partir de agora é continuar no mesmo caminho. Né? Eu sou testemunha ocular. Né? Porque a gente esteve participando do processo o tempo inteiro lá, né? E a gente está também nessa tentativa de fomentar a cultura e a arte aqui na cidade lá se vão já uns 15 anos. Então, a gente está diretamente mergulhado nesse processo, eu tanto quanto você. Né? Então, eu assino embaixo de tudo que você está dizendo. Por uma questão de acreditar mesmo que as coisas de fato vão acontecer. A gente vai ter que ir para o intervalo, é isso? Aqui atrás da câmera ali tem uma pessoa ali. Então, a gente ficaria aqui, na verdade, mais um bom tempo, né? Só falando desse item. Mas então a gente vai para o intervalo, mas não saiam daí, porque daqui a pouco a gente volta com outras surpresinhas. Tricot, touché, frisson, bonbonnière, cache-colle, filet, garçon, gruyère. Tricot, touché, frisson, bonbonnière, cache-colle, filet, garçon, gruyère. Sauter, rouler, rendez-vous à faire. Aliança Francesa, matrículas abertas. Tricot, touché, frisson, bonbonnière, cache-colle, filet, garçon, gruyère. Sauter, rouler, rendez-vous à faire.
Estamos aqui de volta, então. Continuamos nossa conversa com o escritor e vereador Newton Bobato, que vai falar sobre outras coisas interessantes que estão acontecendo aqui agora e que as pessoas vão ficar sabendo nos próximos dias. Mas antes disso, eu preciso falar dos cursos que a Aliança Francesa está oferecendo de forma nessa modalidade que se chama intensivo, né? Cursos intensivos para esse mês já de dezembro. Eu estudei aqui na Aliança Francesa, então eu posso assegurar para os telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, que vale a pena você fazer um investimento. Aliás, aprender um idioma é sempre o melhor investimento, não tenham dúvida disso. Então, na Aliança Francesa, que aliás, fazendo um parênteses, acabou de ser inaugurada aqui em Foz do Iguaçu, isso tem coisa de uns 30 dias, e é a unidade de Aliança Francesa no país de número 40. Interessante esse dado, né? Sim. Então, os cursos que nós temos agora, que a Aliança está oferecendo, cursos intensivos a partir do mês de dezembro, e eles acontecem também em janeiro e fevereiro. Então, o que acontece? Você tem a possibilidade de fazer um semestre inteiro em apenas um mês, para quem tem um problema de tempo e tudo isso, então existe essa viabilidade. A carga horária e o conteúdo desses cursos são exatamente iguais a um curso normal, um curso de duração de 6 meses, ou seja, você vai fazer 54 horas de curso, só que nesse compacto de um mês. As matrículas já estão abertas em horários de manhã, à tarde e à noite, e com aulas de segunda a sexta-feira, e a duração das aulas é de 3 horas diárias, né? O intensivo de dezembro, isso é importante lembrar, ele começa já nesse próximo dia 1º de dezembro e vai até o dia 23. As matrículas estão abertas na Secretaria aqui da Aliança Francesa, que tem uma localização muito fácil para todos, que é a Rua Marechal Deodoro, 1108. O telefone é 3574-4463 ou 3025-4471. E vale lembrar uma coisa muito interessante. As pessoas às vezes dizem, mas eu não vou aprender francês, porque o francês é uma língua muito difícil e o francês não sei o quê. Mas esse idioma, ele está presente na nossa vida muito mais do que a gente pensa. Ele está presente no dia a dia, na verdade. Então, se a gente pega palavras, por exemplo, como toilette, né? É uma palavra do francês, está no nosso vocabulário, incorporada já, e a gente nem se dá conta disso. Aí nós temos abajur, aí nós temos... que mais que tem? Croissant, né? Você vai na confeitaria e pede um croissant. Você está pedindo, né, em francês. Sutiã. Sutiã, bem lembrado, sutiã. Então, isso tudo é importante a gente dizer, porque o francês, ele já está, de certa maneira, no nosso vocabulário. Champanhe, olha, bem lembrado, champanhe. Essa palavra não podia faltar. Champanhe é uma coisa boa. Então, está feito o convite. Vocês serão bem recebidos aqui. E façam esse intensivo, porque o resultado será com certeza benéfico. E vamos voltar a conversar então com o nosso escritor, que está aqui do lado e tem ainda bastante coisa para falar, né? Depende de você. Boa essa. Então, eu queria que você falasse das representações, na sequência daquilo que a gente está falando, das representações que você tem também no Conselho, em 2 representações federais, né? Que é o Conselho Isso, Nacional. Eu integro o Colegiado do Livro, Leitura e Literatura, né? Que é o órgão que reúne a representação nacional na área do livro, leitura e literatura, que é onde nós discutimos toda a questão da política nacional e principalmente a implementação do Plano Nacional do Livro, Leitura e Literatura. E nesse colegiado eu represento a região sul e sou representante do colegiado, do setor do livro, leitura e literatura, no Conselho Nacional de Política Cultural. No Conselho Nacional de Política Cultural nós estamos terminando agora, tem a última reunião do ano agora nos dias 28 e 29 de novembro, onde nós vamos concluir o debate sobre as metas do Plano Nacional de Cultura. E tivemos assim um ano muito interessante, né? Um ano onde nós concentramos muito debate nessa questão da institucionalização das políticas gerais de cultura no país. Até agora,
muita coisa vai andando, muita coisa vai fazendo, muita vontade do governo em executar algumas coisas, mas as coisas não estavam definitivamente institucionalizadas, ou seja, não tinham força de lei, não tinha nada disso. Agora nós estamos aprovando o Plano Nacional de Cultura para os próximos 10 anos, ou seja, que vamos ter uma política maior do que o atual governo, do que o próximo governo, ou seja, a tendência é que nós tenhamos pelo menos um plano para 3 governos, né? Para quase 3 governos a 2 governos e meio. E todas essas coisas estão diretamente conectadas, né? Ou seja, nas várias instâncias. Isso, ou seja, o que está acontecendo em termos de governo federal é algo parecido, entre aspas, com o que acontece na esfera estadual e no município. O grande avanço disso é que desde 2003 o Brasil descobriu que precisava ter uma política de cultura, que não bastava que a cultura fosse tratada apenas como a cereja do bolo da festa, que a cultura não seja apenas o evento, a pessoa que vai dançar, a pessoa que vai tocar, o escritor que vai declamar uma poesia, mas que a cultura integrasse as políticas de desenvolvimento do país. E desde 2003 vem sendo feito um esforço de federalizar essa discussão, assim como é com a saúde, como é com a educação, como está sendo com a segurança, fazer com que a cultura seja parte desse processo político. E aí foi estabelecido, já no segundo mandato do governo Lula, um projeto chamado Sistema Nacional de Cultura, assim como o Sistema Único de Saúde, como é o Fundo de Desenvolvimento da Educação, ou seja, são estruturas federais que passam a fazer o quê? Se o município, se o estado quiser recurso, quiser participar desse processo, ele tem que aderir a isso. Ele tem que se organizar. Ele tem que se organizar nesse sentido. E obriga também os agentes culturais a se organizar. Porque até então era tudo muito informal. Exatamente. Você montava uma banda, uma companhia de teatro, mas você não se preocupava em registrar, não se preocupava em se organizar. E agora, com isso, passamos a ter editais, financiamento público. Se você quiser ter acesso a qualquer situação dessa, você tem que estar com o seu CNPJ organizado, com a sua vida organizada, que também vai beneficiar o produtor cultural, o trabalhador da cultura. Uma das grandes campanhas do Ministério é lembrar que o trabalhador da cultura também um dia se aposenta. E como a maioria deles leva uma vida na informalidade, nunca tem aposentadoria. Então, essa é uma organização que ajuda o Estado, que faz com que o Estado recupere um direito ou propõe um direito para a pessoa, que é o direito à cultura, que a gente só lembra de direito, tem direito à saúde, à segurança, à alimentação, mas a cultura tem que integrar essas partes. A cultura sempre fica por um mero detalhe. E ela precisa integrar, porque não existe nenhum país que se desenvolveu que não teve investimento em cultura. Então o Brasil está num caminho bom e assim eu me sinto muito honrado e muito orgulhoso mesmo de participar desse debate nacional. Sabe? Devo isso à militância nossa aqui em Foz, que foi o que me levou a essa representação nacional. E sinto assim com o dever cumprido mesmo de poder ter proposto, de poder ter conversado, ter feito parte desse grande debate nacional que foi nesse período que aconteceu, da sistematização do Sistema Nacional de Cultura, do Plano Nacional de Cultura, da reelaboração da lei do Fundo Nacional de Cultura, da proposição da nova lei de direitos autorais. Tudo isso nós fizemos nesses 2 anos que estamos lá. O interessante, eu acho que todas essas coisas estão convergindo. Sim. Né? De forma que a gente saia daquele patamar que já existia. E eu acho que uma coisa interessante que a gente viu nos debates ali da conferência, né? Isso foi muito falado, é que a gente tem que parar também um pouco de ficar vivendo no passado. Não, você tem que E sabe, essa coisa das amarguras, de apontar culpados, de ficar retomando sempre aquela coisa de chover no molhado, porque as coisas não acontecem, porque X ou porque Y. Eu acho que a gente tem que concentrar energia agora no que existe agora e no que está prestes a existir. Existe a diferença agora para o passado é que agora existe um norte muito claro, existe um caminho. E cabe a nós, aos agentes culturais da cidade, e aos governos, e cada vez mais os governos vão se convencendo disso, de que tem que fazer com que esse caminho seja executado. E cabe a nós, agentes culturais, fazer um esforço no sentido de ir para frente, de remar para frente. E a gente, enquanto artista, né, que estamos na ponta lá do processo, digamos assim, a gente tem a nossa incumbência também, né? Porque não adianta a gente deliberar as coisas lá e aí a gente vai para casa e aí fica tudo bem, né? O barco só anda para frente se todo mundo remar na mesma direção.
gente. A gente vai para um... Eu já continuo falando, tá? Com você. bom. A gente vai fazer um rápido intervalinho novamente, mas já voltamos em seguida. Olá, o programa Repertório está de volta e esse programa conta com o apoio cultural da Clínica Ultraimagem, Clínica de Diagnósticos Ultraimagem, que há 20 anos se dedica a cuidar de nossa saúde. Anote aí o endereço da Ultraimagem, em Rua Martins Pena, 244, no Jardim Festugato, pertinho do Hospital da Unimed. O telefone da Ultraimagem é 3025-7376 e 3522-1177. E tem mais uma coisa que vocês precisam saber a respeito da Clínica Ultraimagem. O Dr. Omar Elaques, que é o responsável pelos diagnósticos, pelos exames de imagem que se realizam na clínica, ele é também um escritor, você sabia disso? Sabia. O Newton sabe disso. Claro que eu sabia, meu Ele é um colega nosso que, além de exercer a medicina com toda essa dedicação, ele também se dedica tanto quanto à literatura. Isso é uma informação muito importante. E eu estou dizendo isso para vocês porque ele vai ser um dos nossos entrevistados nos próximos programas. Interessante, né? Aguardem, surpresinhas. Então, vamos voltar aqui. Onde é que a gente estava mesmo? Não sei, você parou, desviou, foi fazer propaganda. Continua, uma propaganda do Dr. Omar você pode fazer. Tá? Tá bom. E da Aliança Francesa também. E de quem patrocinar mais o programa. Claro, mas eu vou te dizer uma coisa para você. Sabe por que esse programa aqui vai ser sucesso absoluto? Por quê? E vai ter recordes de audiência? Porque esse programa é feito com amor. Ele é feito com muito amor e muita dedicação. Os telespectadores, você vai ver. Daqui uns dias a gente vai ganhar. Que bom, fico feliz com isso. Porque tem muita gente apoiando e tem muita gente apostando nessa iniciativa, então não tem como não dar certo. Então, voltando ao que a gente estava falando no bloco anterior. Fizer um ano, eu quero voltar aqui, eu quero ser um entrevistado do aniversário. Né? Ó, vou anotar isso agora, estou anotando, o telespectador está acompanhando. Já que eu sou a cobaia do primeiro programa. A cobaia voltará daqui um ano. Daqui um ano de aniversário do programa, anotei aqui. Perfeito. Bom, nós falamos de toda essa sua trajetória aí na produção cultural iguaçuense e nesses mecanismos todos que estão acontecendo agora. Mas agora vamos falar do mais importante, que é a sua produção cultural. Então, fale de todos os livros que você já tem publicados, muito mais do que eu, que estou apenas no terceiro, né? E de como você chegou nesses livros, qual você lançou agora? Meu Deus. Eu tenho 6 livros publicados, né? O primeiro, só trouxe 4 aqui. O primeiro é esse aqui, da capinha vermelha, O Riso da Fronteira, foi lançado em 2003. A Jane é responsável pelo lançamento desse livro. Ele contou, isso era um segredo. Eu sou obrigado a contar sempre. Isso era uma coisa em off, mas agora já foi pro ar. Ela me chamou um dia de covarde, porque eu tinha um monte de coisa escrita e não publicava. Entendeu? E aí a gente, esse covarde, entre aspas, uma metáfora. Num dia chuvoso, e era de verdade mesmo, essa coisa de metáfora, ela disse que... E aí eu cheguei em casa e falei, quer saber de uma coisa, eu vou lançar o livro. E fizemos o Riso da Fronteira, que é uma coletânea de poesias e contos que eu tinha pronto até março de 2003, quando fizemos esse livro. Depois disso eu fiz Prato Feito, um livro de poesias, um livrinho artesanal de poesias, e daí em seguida nós lançamos pela editora Paricá o Prosa de Sacada, que reuniu os contos que eu escrevi entre o período de 2003 e 2005.
já é uma produção voltada para contos, a ideia era fazer um livro mais voltado para isso. E que tem uma capa extraordinária. A capa é a arte, aliás, as capas eu Marcelo sempre Monteiro. procuro gente da cidade fazer. Esse aqui é da Daniela Valente, que fez essa capa. Essa arte aqui é um quadro do Marcelo Moreira, que é um artista plástico, escritor que está lançando uma novela dia 24 de novembro, De fato. 25 de novembro. Bem lembrado. Uma nova novela de Porto Iguaçu, na Argentina, amigo, irmão nosso, um grande artista plástico, um grande escritor. Em 2008, Ele vai estar aqui no programa também. em 2008 nós fizemos o Sobremesa, que foi mais um livrinho de poesias feito artesanalmente e que também não trouxe aqui. E aí em 2010 nós fizemos uma coletânea de poesias, uma antologia de poesias que reuniu os 3 primeiros meus livros de poesia, não integrais, mas numa seleção feita pelo professor Roberto Medina, grande poeta, grande amigo nosso que está no Rio Grande do Sul. Fez uma seleção, e essa seleção feita pelo Medina dos meus poemas fez o livro Um Brinde a 3 Amigos. Então, até o nome é do Hildo Carboneira, as poesias são selecionadas pelo Roberto Medina. Eu costumo fazer isso nos meus livros também, nas várias coisas, né, e outros colegas nossos, que é sempre você contemplar os outros artistas, né, que sempre são parceiros. Essa é um pouquinho. O quadro da capa é um quadro chamado Medo, de uma série chamada Medo, da Marisete Zanon, que também é poeta e que também é artista plástico, então foi ela que nos cedeu o quadro para fazer a capa desse livro. E esse último, você lançou agora? Esse em 2010, né? O Prosa de Estrada. Aí o Prosa de Estrada, que é um novo livro que lançamos ele no dia 17 de setembro, ainda estamos trabalhando com ele em alguns lançamentos em algumas cidades. E a capa dele, a arte dele é de um cidadão chamado Rani Al-Saad, um artista plástico aqui de Foz do Iguaçu, marido da nossa amiga Mazé, e que a arte se chama O Outro Lado da Margem, que na verdade é a visão dele do lado de lá do rio, do lado do Paraguai do rio. Então, uma ideia muito interessante, a capa ficou muito bonita. A capa é belíssima. Muito bonita. Esse livro, especificamente, esse foi lançado pela editora RF, uma editora de Goiás, uma editora goiana. E como é que as pessoas vão chegar nesse Prosa de Estrada? Onde é que ele está? Ele está nas livrarias. Porque eu sei que depois que desse programa as pessoas vão sair enlouquecidas para comprar o livro Prosa de Estrada. Aqui em Foz do Iguaçu, especificamente, os 3 livros, tanto Prosa de Sacada como Um Brinde a 3 Amigos e o Prosa de Estrada, tem em todas as livrarias da cidade. Esse, especificamente, o novo, está nas livrarias, todas as livrarias de Foz. Fora de Foz do Iguaçu, eu sei que as pessoas virão pela internet também, como se diz. Entendeu? Está em algumas livrarias de Curitiba, por exemplo, está na livraria do Chaim. No Rio de Janeiro está na livraria do Museu da República. Eu não consigo lembrar, mas está em vários lugares do país, distribuído pela RF Editora. Enfim, mas o interessante de as pessoas adquirirem, talvez aqui, né, ou diretamente com você, é que a pessoa ganha a dedicatória, né? Não, na verdade a pessoa paga pela dedicatória, ela ganha o livro, entendeu? Então, assim, a pessoa paga, então retiro o que eu disse, porque, né? Claro, a pessoa tem que pagar pela dedicatória. O livro, assim, o mais interessante é a gente sempre defende a tese de que as pessoas têm interesse em conhecer a produção literária local. Eu não consigo dizer, eu gosto muito dos meus livros. Eu Espero que as pessoas gostem, espero que quem lê goste. Assim. Tentamos fazer o que há de melhor nós, na nossa produção, da tentativa de estar aqui. Esse livro é ficção, é literatura. Muita gente às vezes fica imaginando porque eu sou vereador, estou vereador, né? Porque eu faço política de cultura. Os meus livros também são engajados politicamente. Não são, os meus livros são, esses especificamente, principalmente esses, são situações do cotidiano que transformamos em literatura. É contos, é ficção, então o que está aqui não é realidade, é justamente para essa leitura com prazer. Eu acho que, já que você está falando nisso, é importante que as pessoas saibam, e esse programa, repertório, ele vai estar a serviço exclusivamente, exatamente dessa produção local aqui da cidade, né? Ou seja, as pessoas, Foz do Iguaçu tem teatro bom, tem produções de teatro boas,
Tem música de qualidade, tem literatura de qualidade Tem produzida muita aqui. coisa, muita A gente coisa. tem fotografia de qualidade sendo produzida aqui em Foz do Iguaçu, Temos na artes região. visuais de qualidade, Artes visuais temos e todas esses segmentos. E é por isso que a gente quer contemplar todo esse pessoal aqui no programa. Porque as pessoas às vezes acham que, não, mas ele é de aqui de Foz do Iguaçu, ou fulano, sabe aquela coisa, santo de casa não faz milagre, que isso é uma E besteira. fazem. Isso. Alguns santos fazem milagre. Fazem. Fora daqui. Aqui em Foz é mais difícil. E entendeu? tem muita coisa boa sendo feita aqui. Mas sabe o que é, Gênesis? Às vezes a gente diz, não faz milagre. Faz. Eu acho que as pessoas, as pessoas se interessam por cultura em Foz do Iguaçu e acabam conhecendo essa produção cultural local. Então, o pessoal está dizendo que o programa está quase chegando no final, entendeu? Eu não sei se vamos ler, o que nós vamos fazer? Então, a gente tem quanto Faça- tempo? Deve ter um segundinho, né? Uma fração de segundo para terminar. A gente poderia ficar aqui a tarde toda falando dessas coisas maravilhosas todas. Mas aí você pode fechar, você vai fazer uma palhinha aí, né? Não sei, o que você quer que eu leia? Poesia, conto? Eu não sei, a nossa diretora está aqui na frente, eu não sei se vai dar tempo ou não, hein, diretora? Vamos Vai lá. dar tempo? Então vamos lá. Leio poesia? Leia uma poesia mas pegue uma, assim, jogo rápido. Tá, jogo rápido não tem, né? Minhas poesias são mais longas do que a sua, entendeu? É que ela escreve poesias assim de 3, 4 versos e eu não consigo. Minhas poesias são um pouco mais longas, mas eu vou ler uma aqui que eu gosto muito. Cegos tateando corrimãos. Quando as luzes brilharem no asfalto, o rock and roll cruzar ondas sem intervalos, as guitarras soarem acordes tristes, então chegará a hora de revelar as mentiras, as histórias que os homens não contam, impõem-nos em silêncio ensurdecedor. Parecemos árvores que não geram frutos, raízes que não crescem em terreno rochoso, suportes de areia que não sustentam pilares. Somos gritos mudos, cegos tateando corrimãos, surdos escutando notas desafinadas. Minha alma diz que tem de descansar. Meu corpo grita e pede para seguir em frente. Minha consciência manda me calar. Hoje ouço uma canção lenta, vejo bebês engateando, crianças coloridas sorrindo. Amanhã será a descoberta do universo. O segundo para esconder a tristeza, um minuto para a essência ilusionista. Haverá um dia em que pedirei socorro. Esse dia ainda não chegou. Quando chegar, avisarei. Correrei em sua direção. Por hora fico aqui. Olha que bacana isso! Fantástico! Essa é uma poesia que está num brinde a 3 amigos. Eu já conheci esse Você já poema, mas faz conhecia? tanto tempo que eu li. Faz tempo. Porque, Eu também porque abri ele é uma aqui de pessoa novo. que eu produz, falei- ele é ninja. Né? Atenção, telespectador, essa pessoa que está aqui do lado é ninja. Porque ele escreve um livro atrás do outro, além das bilhões de coisas que ele faz, tudo ao mesmo tempo, que eu não sei como é que ele Estou reescrevendo um romance. E está reescrevendo um romance. Que eu escrevi em 2007. Mas essa tentando informação reescrever. Mas aí- eu vou conseguir terminar até o final do Ele vai ano. sobreviver. Eu vou, então, já que estamos encerrando, Quanto tempo acho que eu tenho que temos? agradecer. Estão me perguntando aqui. É que tem um povo dirigindo a gente. Isso. A Olinda e a Cristina. Isso. Há quanto tempo? É isso? Que eu ela escrevo? quer saber? A literatura na minha vida, na verdade eu comecei a escrever contos, poesias e basicamente contos e poesias a partir do momento. Eu tinha uma banda de heavy metal. E eu escrevia letras de música para essa banda. Passei minha juventude toda fazendo isso. A coisa toda começou aí. Começou aí. Até o dia que a banda acabou. A banda acabou em 1994. Eu me lembro dessa banda que se chamava Mortal, já aliás. faz um certo tempo. Foi quando eu conheci esta criatura. E até então, a composição de letras de música da banda, ela me satisfazia do ponto de vista de escrever. Escrevia para fanzine, escrevia sobre música. E aí eu continuei escrevendo coisas que já não eram mais para compor músicas, né? E isso passou a ser meus primeiros poemas, minha literatura. Naturalmente as coisas foram se caminhando para isso que é hoje. E o literatura mesmo, eu escrevo pensando em literatura a partir de 2003, que foi a partir do lançamento do Risos da Fronteira, Culpa da Jane. Entendeu? Culpa da Jane. Na verdade são duas pessoas culpadas, assim, a Jane e o do Carboneiro. O interessante dessa história é que sempre quando você repete essa história, você faz meu marketing, né? Sim, e pra mim é ótimo, porque daí a gente mata 2 coelhos. A outra pessoa culpada por isso, não posso deixar sempre de citar, que é o Hildo Carboneira, que ele me obrigou a publicar
2 poemas, foram meus primeiros poemas publicados numa revista da antiga Academia de Cultura, Me que lembro existia disso na também, cidade. da CUF. Então, sabe, são essas pessoas que são responsáveis por eu publicar meus livros, enfim, e a vida é feita de gente que nos pega pela mão Exatamente. e nos empurra, assim, às vezes precisa dar um safanão, assim, daqueles bem dados, assim, pá! E alguns vão. E sempre quando são safanão, esses é que mais funcionam. Esses são os que mais né? funcionam. A pessoa fala, vai lá. Vai lá. Não, ela te provoca, porque ela mexe no seu ponto fraco, né? Daí ela Tem uma mexe. coisinha aqui que eu queria deixar para o telespectador, já que a gente já está acabando, né? Já devia ter acabado, aliás. Eu vou ler só uma coisa bem pequenininha de um trecho de uma letra de Oswaldo Montenegro que eu gosto muito, que é uma mensagem desse programa também, que é uma música chamada Metade, um texto chamado Metade. E ele diz exatamente isso, falando de arte. Ele diz que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer, porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção, e que minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor e a outra metade também. Então, dito isto, eu me despeço dos telespectadores hoje. Obrigadíssima pela presença de vocês, obrigadíssima de coração. Obrigado, ao Newton, Jane. como sempre. E nos vemos na próxima semana com um novo repertório que vai estar belíssimo.